Pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Junqueira, diretor de conteúdo aqui do Jaleco. Estamos começando mais uma palestra da trilha de inovação e tecnologia aqui do Jaleco Med Summit. Hoje eu estou com dois convidados que representando aqui o AAA, que é uma plataforma, um hub de inovação. Eu estou aqui com o Thiago Amaral e o Lucas Lima. O Thiago Amaral é Head de Growth e o Lucas Lima é o CEO do AAA. Obrigado aí pela presença, Thiago e Lucas. Se apresentem aí, pessoal, por favor. Vai lá, Thiago. Bom, o Rodrigo falou, sou o Thiago Amaral, sou Head de Growth do AAA Inovação. Eu trabalho com conteúdo há algum tempo e há alguns anos fui fisgado pelo mundo da tecnologia e da inovação. E os meus estudos hoje estão baseados principalmente nessas áreas. E sou publicitário de formação e trabalho nessas áreas de marketing e inovação e correlatas. E acabei de ser aprovado para uma formação na Harvard Business School em estratégia de disrupção. E acho que é isso. Legal. Muito E você, bom, muito Lucas? bom. Cara, eu hoje tenho o papel de CEO aqui no AAA, então, para quem não conhece a AAA, nós somos uma empresa fundada, inclusive, pelo Ricardo Amorim, Arthur Igreja e Alan Costa, que são três grandes nomes do mundo da inovação. E a lógica da fundação da AAA foi ver que o mundo está mudando extremamente rápido e que muita gente está ficando para trás. E quando a gente fala ficando para trás, não é nem que a gente não tem a capacidade de acompanhar, mas é que são tantas variáveis, é tanta coisa acontecendo que às vezes a gente como profissional, como negócio, a gente tem dificuldade de saber o que realmente importa para a gente. Então a AAA nasceu como uma plataforma onde todos os dias a gente produz conteúdo e o Thiago, inclusive, produz muitos desses conteúdos, de entender o que está acontecendo no mundo e tentar sintetizar isso, tentar facilitar isso para os profissionais que estão no dia a dia, que estão cuidando das suas empresas, estão cuidando das suas carreiras, o médico que está cuidando do teu paciente, o engenheiro que está tentando entender essas tecnologias que estão afetando o negócio dele. E esse é o nosso papel principal. Então, a gente pode se considerar aí educadores para a inovação. Então, a gente entende o que é inovação, a gente entende o que é futuro e tenta facilitar isso, traduzir isso para quem quer aprender. O meu background é do mundo das startups, então eu sou formado em marketing, mas sempre empreendi. Então, desde os 19 anos eu empreendo. Já tive empresas de produção de conteúdo também, onde a gente falava, inclusive, bastante sobre soft skills, que é uma grande tendência também quando a gente fala do trabalho do futuro, do profissional do futuro. E hoje na AAA a gente acaba abraçando também um pouquinho disso, até na temática que a gente tem hoje, que é porque muitas coisas ficaram mais humanas, né? E não tão robotizadas. Hoje o meu desafio é gerir uma equipe aí onde a gente realmente tem que estar muito atualizado. A gente fala aí com acho que quase 50 mil pessoas, né, Thiago? Em todas as nossas mídias. Então é uma grande responsabilidade também o que a gente traduz e espero que a gente faça jus aí hoje ao Jaleco Summit, que a gente consiga agregar bastante todo mundo que está assistindo. Maravilha, cara. Eu sou suspeito para falar que eu sou assinante aí do AAA, já tem um tempo. Admiro bastante o conteúdo que vocês produzem lá. A gente já estava até conversando, né? Mas o médico não costuma estar tão inserido nesse meio, mas é uma coisa que eu venho notando que está mudando aos poucos. Então, acho que faz super sentido para a galera que está assistindo e quiser entender um pouco mais sobre inovação, tecnologia e tendências, para ir lá e conferir depois o AAA, super indico. Bom, hoje a gente vai falar, como não podia ser diferente, de tecnologia, né? A gente vai falar o como e por que a tecnologia vai deixar a medicina ainda mais humana. Pode parecer inicialmente meio paradoxal, né? Mas eu tenho que concordar também que é a visão que eu tenho, tá? E assim, antes da gente entrar exatamente no assunto, eu queria só, cara, aproveitar para lembrar, eu esqueci de falar no comecinho, mas a gente está com um QR Code no canto esquerdo inferior da tela, que a gente está coletando doações para o Médicos Sem Fronteiras. Então, quem quiser e puder doar durante a transmissão aqui, super bem-vindo, a gente vai repassar
esse valor para eles super merecido. Bom, dando entrada então, como essa tecnologia vai tornar de fato a medicina mais humana, eu queria ouvir aí de você, Lucas e Tiago, quais são essas tecnologias, né, que estão aparecendo e que realmente estão gerando um impacto aí na área da saúde? O que vocês enxergam aí? Tem muita coisa acontecendo, como o Lucas falou, mas já que o ponto central da nossa discussão é como a tecnologia vai tornar a medicina mais humana, acho que faz sentido a gente dar essa base de algumas das principais tecnologias que a gente enxerga que vão impactar muito a medicina e o profissional de medicina nesses próximos anos, né? Que já estão impactando, na verdade. E aí, as principais assim, que a gente separou são inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas, né? IoT. A inteligência artificial, falando assim de uma forma bem simplista, já vem sendo pesquisada desde os anos 50, mas ela teve um boom aí nas últimas décadas, e explicando assim de forma muito simplista, a inteligência artificial são as tecnologias capazes de receber estímulos e aprender com esses estímulos, e a partir desse aprendizado elas vão melhorando com o tempo. Isso, quando a gente fala de inteligência artificial, sempre vem aquela imagem dos robôs dos filmes, né? Um robô que se revolta contra a humanidade e quer dominar o mundo, mas é uma visão muito de ficção mesmo, muito hollywoodiana. A inteligência artificial já está muito presente no nosso dia a dia. Um exemplo assim que eu acho que todo mundo que está assistindo usa todos os dias é o Google. Então, o Google recebe bilhões de estímulos todos os dias, ele processa aqueles estímulos, aprende com eles e retorna resultados cada vez melhores. E isso aí é um looping, isso aí é infinito. A Siri lá da Apple é um outro exemplo. Netflix, quando você assiste um determinado conteúdo, o quanto você assiste dele, o quanto você assiste de um determinado ator, aquilo ali tudo é insumo, são dados que a Netflix coleta e os algoritmos dela vão aprendendo com aquilo ali e entregando resultados cada vez melhores. E isso, a gente deu exemplos aqui de Google, de Siri, de Netflix, mas isso já é muito presente na medicina. Tem um exemplo até de Curitiba, de um empreendedor lá de Curitiba, que é a do Robô Lauro. O Lucas, inclusive, trabalhou com eles, e eles aplicam inteligência artificial em hospitais. Então, acho que ele pode dar uma visão melhor sobre isso. Com certeza, desde muito cedo. Então, o pessoal da área de medicina deve ter ouvido falar no Robô Laura. Se não ouviu ainda, eu sugiro que pesquisem. Mas, basicamente, o que o Jackson Fressato fez foi entender como trabalhar com risco. Então, ele tinha um background já de gestão de risco. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente primeiro tem que entender o que é inteligência, né? Então, a gente fica pensando, mas como que um robô é inteligente? A mudança de paradigma ela é mais simples um pouquinho, é do tipo, ao invés de todos os softwares que a gente está vendo, que são programadores que estão definindo o que eles vão fazer, o programador define assim, quem vai definir o que você vai fazer vai ser o usuário, e você vai aprender com ele. Então é como se a gente, como usuário, estivesse programando esse robô a todo tempo. E esse robô, e quando a gente fala robô também não é essa máquina física necessariamente, né? É um software, é um programa, um aplicativo, e ele está aprendendo com os estímulos que a gente dá. E o que o Robô Laura fez, basicamente, foi pegar todas as informações que muitas vezes a gente já tem nos hospitais. Então, até quando eu tive essa chance de estar com o Jackson nessa produção do Robô Laura, ele trouxe de outras áreas, né? Então, ele trabalhava com gestão de risco. E o que eles faziam com gestão de risco era entender tudo que podia dar problema em softwares, em fábricas, em indústrias, e tentavam mitigar isso a partir desses estímulos. Quando ele levou isso para o hospital, ele levou num contexto de como a gente pode evitar a sepse, que é a infecção generalizada, né? Eu não sei exatamente os dados, mas é muito fácil de levar a óbito, e o processo é muito rápido. Ele entendeu que se você conseguisse monitorar apenas 3 variáveis, e se eu não me engano, e daí vocês todos da medicina podem me corrigir, acho que é temperatura, batimento cardíaco e a oxigenação ou a pressão. Uhum.
se ele tivesse apenas esses 3 dados, ele conseguiria soar os alarmes necessários com o tempo suficiente de antecedência para que um médico tomasse alguma ação e fizesse o tratamento na unidade intensiva ou o tratamento necessário para curar. E daí, quando ele começou a entrar nos hospitais, ele começou a ver que os leitos, os médicos já tinham esses dados. E o problema é realmente a apuração deles. Então, ele foi a implantação de um software para que esses dados eles fossem em tempo real monitorados e avisando o que hoje é a Laura, né? Que é o robô Laura, que quando percebe que tem alguma alteração em uma dessas variáveis, então ela está basicamente conversando com os pacientes a todo momento e ela consegue trazer para avisar os médicos do tipo, ó, o leito X, o leito 83 da ala X precisa de atenção com urgência. E daí ele cria mecanismos de avisar do tipo, ele manda para o software, se não tem nenhuma ação nos próximos 5 minutos, ele manda um SMS para os médicos, se não tem ação, ele chega só um alarme na unidade para que aquele atendimento seja feito. Então, quando a gente fala de medicina ou de inteligência artificial, a gente está pensando realmente num carro autônomo que está dirigindo sozinho e aprendendo, mas são simplesmente a capacidade nossa de entender quais dados a gente tem que dar para determinado software para que eles possam nos ajudar. Acho que esse é um exemplo entre vários, né? Sim. Cara, com certeza. Eu já tinha ouvido falar desse case, acho que através até de vocês mesmos, mas também não sei dizer exatamente quais são os parâmetros, mas assim, até trazendo um pouquinho mais para linguagem técnica, né, para os estudantes e tal, a gente já tem protocolos de sepse, né, para identificar precocemente a sepse, e a sepse é um acometimento, uma síndrome muito comum em emergências e CTIs, e, cara, com altíssima mortalidade se não for tratada precocemente, você entrar com antibiótico, você entrar com uma reposição volêmica. E esses protocolos já existem, e os dados já existem. Só que qual é o grande problema? Essa conexão ainda depende muito da gente. Então, assim, um médico mais experiente, um médico que está ali super atento, cara, beleza, vai funcionar perfeitamente, o cara conhece o protocolo e tem o dado, ele identifica. Agora, o problema começa a partir do momento que ou você tem um médico um pouco mais inexperiente, ou um médico que, cara, está sobrecarregado, como não é incomum em ambientes de CTI e tal, ou então você não tem essa visibilidade dos dados tanto ali à sua disposição. E é nesse momento que, cara, é sensacional essa solução de ter ali um software que, de novo, não vai substituir, mas ele vai complementar a sua ação, né? Vai servir como uma ferramenta e acho sensacional a iniciativa, cara. E é incrível, assim, como o Jackson nunca entendeu nada de medicina, mas ele acabou perdendo uma filha para sepse. E daí, quando ele olhou as variáveis, ele falou, foi uma conjuntura de acontecimentos do tipo, a enfermeira do dia faltou porque ela teve um problema assim, assim, assado, e o médico teve que sair, atender outra pessoa, aconteceu essa conjunção dos fatos ali que não fez com que a filha dele fosse atendida num determinado tempo e acabou levando a óbito. E quando ele viu isso, ele começou a entrar mais a fundo nos leitos, nos hospitais, e eles viram que muitas coisas eram colocadas nas pranchetas. Às vezes a prancheta era deixada num canto, e às vezes a informação que estava ali era extremamente relevante. Então, o que ele realmente fez foi digitalizar as informações que já estão sendo trocadas pelos médicos, que assim como você falou, às vezes tem situações onde está o mundo explodindo, né? Tá tudo pegando fogo e você tem que tomar muita decisão rápido. Então, a inteligência artificial entra como um agregador, ela entra como um grande auxiliar, um acelerador dessas informações para que a gente, no caso vocês como médicos, possam tomar as ações necessárias, né? Sem precisar, às vezes, ficar se preocupando com pormenores. Cara, com certeza. E assim, aí já aproveitando até como gancho para a gente entrar na próxima pergunta, um grande obstáculo, um grande receio que eu vejo por parte de médicos e estudantes, e até admito que, cara, naturalmente, às vezes eu pessoalmente fico um pouco receoso, é justamente quando a gente começa a confundir e meio que criar uma dicotomia entre o robô, a máquina e o humano, né? Quando, na verdade, a visão tinha que ser muito mais uma coisa de, cara, um agregando o outro, né?
você já explicou aí como o humano ali, o usuário educando a máquina e a máquina dando retorno ali com algum tipo de informação útil. Mas muitas vezes a gente pensa como um versus o outro, né? Não acho que não só na medicina, acho que quando a gente fala disso, automaticamente vem lá imagens de que vai tirar o meu emprego, vai roubar. Uma área que é muito sensível a essa discussão é justamente a área de radiologia, de imagens. O pessoal Uhum. discute pra caramba, será que a inteligência artificial vai substituir o radiologista e tal? Queria entender o que vocês enxergam dessa dicotomia. Vocês dois falaram uma palavra que eu acho que tem muito a ver com essa conversa, que é dados, né? E ela tem muito a ver com essa tecnologia que a gente falou aqui, que é a inteligência artificial, e também com outras duas que a gente delineou, que é a internet das coisas e Big Data. Big Data nada mais é do que um volume gigantesco de dados, tem uma variedade muito grande, que cresce numa velocidade muito grande e que isso se transforma em um volume muito grande de dados no final das contas. E isso só vai aumentar daqui para frente, porque hoje a gente gera esses dados principalmente por smartphones, pelo computador, um pouco pela televisão e alguns outros dispositivos, né? A internet das coisas é justamente você adicionar conectividade a tudo. Então, daqui a poucos anos, a nossa camiseta vai gerar dados, vai gerar informações, sei lá, o nosso travesseiro, o nosso micro-ondas, a nossa geladeira. E aí, por muito tempo, eu acho que talvez um paradigma dos profissionais da saúde, dos médicos, tenha sido a falta de informação, né? Para você dar um diagnóstico, para você seguir um protocolo. E quando a gente observa essa tendência, a gente vai entrar numa era em que isso vai se inverter. Então, você vai ter muita informação sobre tudo e os profissionais que souberem tirar dali, extrair dali o que é mais relevante vão ser os profissionais que vão se destacar. É uma inversão de paradigma. Perfeito, muito bom, Thiago. Essa questão da tecnologia e dos robôs, né? Quando você começa a pesquisar sobre qual é o futuro do trabalho, e é uma temática muito em vogue hoje, né? Daí você pega notícias do tipo, eu até separei algumas aqui, do tipo, os 10 empregos mais procurados atualmente não existiam há 10 anos. 50% da força de trabalho humana mundial vai perder o emprego daqui a 20 anos. 65% das crianças vão trabalhar em emprego que não existe. Então, do tipo, essa revolução está acontecendo e não tem mais voltar atrás. Porque quando a gente está falando do nosso emprego, a gente fala, mas aqui não vai automatizar. Mas ninguém quer ficar na fila do caixa do banco, sabe? A gente está fazendo a transação pelo celular. Então, ela acaba sendo o que é conveniente para a gente, mas a gente tem algumas barreiras que protegem o nosso emprego, que daí a gente pode falar desde a nossa comodidade, até um lobby, até burocracia, até a demora na tecnologia, mas a questão é que vai chegar para todo lugar. E daí eu acho que o grande ponto é entender que, a gente, como profissional, nós temos que ser mais humanos, e quando a gente fala humano, é entender quais capacidades que vão tornar a gente mais até competitivos no mercado e entender que toda tarefa que ela for repetível, que ela for escalável, tá? Que ela for previsível, um robô vai fazer melhor que a gente. Então, o bate-papo do médico para entender quais são as dores e entender exatamente qual é o dia a dia daquele paciente e como é o estilo de vida, como ele tem se alimentado, como não tem, aonde está a dor exatamente, está ótimo. Mas do tipo, a triagem não vai mais ter por que ter uma pessoa lá fazendo esse atendimento. Então, essa triagem a gente sabe muito bem o protocolo, e assim como você disse, a medicina, eu acho que ela é uma grande referência para a gente quando a gente fala de protocolos. Então, você entende que você tem um checklist ali que salva muitas vidas. Inclusive, tem até um estudo de caso bem legal sobre isso. Mas tudo que envolver esses checklists, esses processos que são extremamente repetíveis, escaláveis, previsíveis, a gente vai colocar robôs para fazer para a gente. E isso é ótimo. É ótimo porque ele melhora a vida do profissional, inclusive. Então, quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a Revolução Industrial, a gente fala, nossa, as pessoas trabalhavam 12 horas apertando, mas hoje a gente também trabalha muitas horas apertando teclados. A gente ainda tem muitos processos repetíveis que podem ser substituídos.
E daí a grande questão, e daí eu acho que o Thiago também pode entrar mais nisso, é sobre, então, o que sobra para a gente. Então, já que a tecnologia vai vir de qualquer jeito, já que a gente vai ter que mudar e se adaptar a ela, o que é esse próximo humano aí, um humano que sabe muito bem usar a tecnologia. E, Ti, sei que você tem estudos de casos legais aí de onde isso já está acontecendo e quem sabe até a gente já comece a trazer isso para o lado da medicina também. A gente tem até um curso na AAA que se chama Os 3 Dilemas da Inovação. E a gente expõe bastante essa relação humanos-tecnologia ao longo do tempo. Tem um dos dilemas, o primeiro dos dilemas é o chamado pessimismo recorrente, que é até engraçado, assim, você pega algumas matérias de jornais que hoje a gente olha e fala, nossa, mas que bizarro, e que na época o pessoal achava que fazia muito sentido. Por exemplo, falar que carros faziam mal porque o jovem estava saindo demais, ou que a bicicleta era uma tecnologia ruim porque afastava, os jovens estavam indo para muito longe de casa, estavam estudando menos por causa do rádio. É um negócio que a gente olha hoje e fala, isso é muito bizarro, não tem sentido nenhum. E aí isso produz, a questão do pessimismo recorrente é justamente esse negacionismo, você olhar aquilo ali que está chegando de novo e falar, não, isso daqui nunca vai me afetar, isso daqui é ruim, não vai funcionar. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo da telemedicina, que teve um boom agora na época de coronavírus, né? E com certeza, sei lá, há 3, 5 anos até agora, tem muita gente que fala, não, isso aqui não funciona, isso aqui não é medicina, isso aqui não é cuidado, isso aqui não é saúde. Com certeza, vocês da Jaleco já tiveram essa experiência de gente falar, não, isso aqui não é como vocês deveriam ensinar medicina, isso aqui não funciona, isso aqui não está certo. Então, você sempre vai ter esse negacionismo, e esse negacionismo é muito perigoso. O segundo dilema é o que a gente chama de otimismo exagerado, que é também você ir para o extremo. Achar que a tecnologia vai resolver tudo, tem que deixar tudo na mão dela, e que todas as decisões vão ser tomadas pela tecnologia, por um algoritmo, por uma inteligência artificial. Isso é tão perigoso quanto você negar a tecnologia. E aí o que a gente propõe é a chamada construção contínua. Você vê essa relação humanos e tecnologias, profissionais e tecnologias, como uma construção. Então, você não negar aquilo, você não achar que aquilo resolve tudo, mas sim você vê aquilo como complementar, como uma base para que você possa tomar decisões melhores. Acho que até 2 exemplos que a gente tem agora nessa pandemia de coronavírus, 2 países que conseguiram sair muito bem nessa crise, Nova Zelândia e Coreia do Sul, foram justamente países que usaram tecnologia como base para a tomada de decisão. Então, tiveram essa visão complementar, né? Não é negacionista e não é colocar a tecnologia em tudo e achar que ela vai resolver tudo. E acho que também o legal é a gente sempre entender tecnologia como algo... a tecnologia por si não é boa nem ruim, mas a gente tem que sempre contextualizar ela, do tipo, pô, a telemedicina vai funcionar para tudo? Com certeza não. Mas a gente tem situações muito claras em que ela vai ser extremamente funcional, sabe? E daí a gente leva para carro autônomo. O pessoal fala, pô, eu nunca vou andar no carro autônomo. Mas será que se eu estiver numa highway, numa rodovia, onde esses carros já estão muito bem treinados, funciona? Já está funcionando, sabe? Então tem muitos lugares onde esses carros autônomos já estão passeando. Se eu for numa estrada de terra aqui no interior do Paraná, com certeza eu não posso colocar um carro autônomo lá. Então é a gente usar isso contextualmente e a gente, como profissional, a gente precisa ser digitalizado o suficiente para conseguir ter esse poder de julgamento, do tipo, essa tecnologia ela é útil para esse momento, eu extrapolo a minha margem de segurança, por exemplo, e daqui para cima, se eu estou fazendo uma cirurgia, ou se eu estou tratando casos específicos, ou se eu estou no meio de uma pandemia, talvez você tenha que ser mais seguro, mas é sempre contextual. É sempre entender que não é o pessimismo, o negacionismo exagerado e nem o otimismo exacerbado, mas você tem pequenos encaixes. E tem toda essa questão comportamental, né? Então, muita coisa do que a gente vê quando a gente vê as grandes notícias é do tipo, meu Deus, depois de amanhã eu preciso me adaptar.
Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha com radiologia, ele esteve com a gente no AAA Experience, que é uma experiência que a gente faz bimestralmente, e ele tem 2 clínicas de radiologia e ele começou a estudar sobre, até legal você trazer isso, Rodrigo, e ele falou assim, eu vou vender as 2 clínicas, porque eu vou falir depois de amanhã, vai tudo acabar. E depois do Experience, a gente estava com o Arthur Igreja, inclusive, e a bronca que a gente deu foi tipo, calma, tem muita água para correr ainda, tem muita coisa para acontecer, você tem muito para viver dentro disso ainda, sabe? E tem tempo para se adaptar às coisas. As curvas, a gente vê a aceleração, a exponencialidade, que agora todo mundo aprendeu o que são curvas exponenciais, mas não é do dia para a noite e não são em todos os casos, sabe? Então, também temos que ir com calma com essas mudanças. Acho que o microfone Desculpa, eu tava falhando aqui. Não, total, acho que tudo que vocês falaram aí, cara, assina embaixo. Também tenho amigos radiologistas que têm uma posição meio assim, de desespero, e sempre quando a gente conversa, tenta amenizar. Acho que assim, quem tem que ficar desesperado, e aí assim, a opinião pessoal, é aquele radiologista que está ali realmente só fazendo aqueles processos que você falou. Exato. Repetitivos e, cara, não vai lá ver o paciente, não tem a parte humana, né? Então, o cara que está lá olhando, procurando só na imagem, na salinha escura, cara, esse cara vai ser engolido. E isso, Exato. assim, ainda bem, porque a gente precisa mais daqueles médicos que, cara, estão lá, beleza, fazendo, a tecnologia vai ajudar, vai facilitar e otimizar o dia dele ali, o tempo dele ali, e esse cara vai poder lá ver o paciente, correlacionar com os achados da imagem, e aí sim, cara, esse para mim é o papel do radiologista. Então ele não vai ser substituído, acho que ele vai ser aprimorado, na verdade, né? E não só, isso é o exemplo da radiologia, né? Mas isso, cara, eu acho que se aplica a toda especialidade médica, com as suas nuances específicas, né? Claro que o clínico, no meu caso, eu fiz residência de clínica médica, e acho que também vai ter um impacto, entendeu? Na parte diagnóstica, na parte de a gente conseguir utilizar as ferramentas para, cara, otimizar ali a papelada que eu tenho que ficar escrevendo e prontuário eletrônico, e otimizar esse tempo, ganhar tempo para eu chegar e poder, de fato, me dedicar a ouvir ali meu paciente, ter mais tempo e olhar menos para a tela e olhar mais para o paciente, né? Acho que é aí que a dicotomia robô versus máquina se torna falsa, né? Na verdade, são os dois, um ajudando o outro. Acho que é muito isso, cara. E assim, aí a gente, até aproveitando também, entrando num assunto que é muito debatido na medicina, que é justamente esse foco que acaba se desviando, né? O foco na doença e o foco na saúde. A gente também vem de uma medicina muito focada na doença, no diagnóstico, no tratamento, e muito pouco na prevenção, né? Muito pouco na saúde, e antes de chegar e, de fato, o cara já ter desenvolvido uma doença e já está num estágio um pouco maior. E entendo que a tecnologia vem como mais uma ferramenta para a gente otimizar e melhorar a prevenção dessas doenças, né? Você pega, por exemplo, um IoT, um dispositivo ali que está continuamente medindo meus sinais vitais, eu consigo depois, com uma curva da minha pressão arterial, conseguir ver que, cara, minha pressão dia a dia ali está se tornando um pouco maior e tal, e automaticamente eu vou ter muito mais informação para prevenir que esse cara daqui a pouco se torne de fato um hipertenso. Então, acho que também vai haver uma mudança no foco da medicina na doença, mas aí focar mais na saúde. O que vocês acham quanto a isso também? Thiago, posso puxar daqui? Bom, acho que 2 pontos que eu acho que a gente pode... a questão dos wearables é o que está muito em alta. Então, agora a gente começa... quando a gente fala a gente estava falando de transmissão de dados, né? Então, meu celular está recebendo meus dados a todo momento. Para quem... Bom, eu não estou com o meu aqui agora, mas também tenho o meu o smartwatch. E... além de toda a questão da saúde, eu acho que tem muitas outras implicações, né? Do tipo, eu tava vendo até, recentemente, todos os casos em que o Apple Watch salvou a vida de alguém. E isso é maravilhoso. Do tipo, ele tem alguns aplicativos, que é o
hard fall, acho que tipo, se o cara tem uma queda brusca, ele já liga para emergência. Se você tem alguma mudança crítica no batimento cardíaco, ele também já aciona os números de emergência. Então, a gente está constantemente lendo esses dados. A gente está falando de momentos em que, por exemplo, esses relógios eles estão lendo algo crítico, mas tem toda uma questão do tipo, esse relógio sabe o quanto você está dormindo, se você está dormindo bem ou se você não está dormindo, se você entra em apneia, se você não entra, ele está sabendo quantas calorias você está gastando por dia. Em breve a gente vai conseguir, a gente já consegue puxar a pressão também através deles. Em breve a gente vai ter em casa, a gente consegue cruzar dispositivos para eu saber meu peso, para eu saber minha massa gorda, minha massa magra, e daí isso começa a implicar até do tipo, quanto vai custar o seu plano de saúde, sabe? Porque tem toda uma questão da personalização nesses dados e de como essas empresas de seguro de saúde vão falar assim, opa, Rodrigo, você não tem dormido tão bem, sabe? Você realmente tem gastado poucas calorias por dia. E isso vai impactar em quanto vai custar a sua taxa anual aqui dentro, porque você está numa zona de risco, por mais que a gente não consiga ler com os protocolos antigos, agora a gente consegue porque a gente está te monitorando 24 horas por dia. E daí, além disso, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde como um todo, a gente tem um up da saúde mental agora. Então, acho que os últimos 20 anos a gente está vivendo, especialmente pela quantidade de estímulo que a gente tem uma alta nos picos de estresse de todo mundo, de ansiedade, a gente não sabe o que tá fazendo, a gente está vivendo a era da depressão também, e pela primeira vez a gente tem que começar a olhar para isso. E quando a gente está bem com a saúde, a gente consegue, com a saúde física, a gente consegue mascarar isso, né? A gente consegue empurrar com a barriga, digamos assim. Mas quando você está mal aqui dentro, isso impacta todo o resto, e isso está levando as pessoas a procurarem terapia, a procurarem uma alimentação mais controlada, a procurarem se exercitar, e daí todo o viés da medicina acaba tendo que mudar, né? Acaba tendo que se transformar, uma vez que as pessoas estão criando esse awareness, essa percepção do que é bom e do que não é. E hoje a gente tem, se antes eu precisava consultar um terapeuta, se eu antes precisava consultar um médico, hoje eu posso consultar tudo isso e o Google. E daí não preciso nem entrar na quantidade de influenciadores que cada um de nós segue, na quantidade de estímulos que a gente tem que debater, que estão chegando a todo momento e que impactam as nossas decisões. E eu tenho uma visão otimista do mundo que muitas dessas coisas trazem mudanças para melhor, de que a gente consegue sim procurar os estímulos certos para conseguir ter essas mudanças de estilo de vida. E eu quero contar o case da Buildsorg, mas eu quero saber o que você tem para complementar nisso também, Thiago. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente comentou lá atrás de dados, né? Quando a gente fala da medicina, dos protocolos e etc., eles são muito baseados na média, e até porque você não pode querer personalizar algo a própria indústria não sobrevive dessa forma. Né? Mas quando a gente fala que a nossa roupa vai coletar dados, a nossa geladeira vai coletar dados do que a gente está consumindo, nossa casa vai coletar dados sobre a nossa rotina. Isso daí abre todo um novo horizonte para que as coisas sejam muito mais ultra personalizadas. Então, essa quantidade inteira de dados vai fazer crescer muito o foco no você ter essa orientação e prevenção, ao invés de necessariamente de tratar a doença e crescer esse foco na saúde. Perfeito. Porque isso torna o indivíduo mais autônomo também, né? Porque se antes eu precisava fazer uma bateria de exames para saber determinadas informações, hoje se eu tiver o aplicativo certo, ele avisa o meu médico que eu tô mal, sabe? Então essa personalização e tornar o indivíduo autônomo é algo que a gente vê crescendo bastante também. E daí, Rodrigo, também não quero saber quanto a gente está de tempo, mas tem um case bem legal que eu queria trazer. Dá para contar, cara, tranquilo. Podemos ir? Sim. Que esse é o case de uma empresa holandesa, tá? E daí a gente está falando aqui de inovação, não somente como tecnologia, mas como
processo e também com o lado da humanização. Então, a Holanda tem uma cultura de home caring, assim, onde os médicos, isso aí desde o século XVIII, vão até a casa dos pacientes e uma cultura de cuidadores. Então, as enfermeiras vão até a casa dos idosos para tomar conta delas. E isso é tão enraizado na cultura que acabou se tornando um processo governamental, assim. Então, as empresas, elas eram acelerados pelo governo e para que eles conseguissem prestar esse serviço adequadamente. E daí, olha que interessante. Quando a gente começou a passar por esse processo de automação, o que as empresas começaram a fazer foi do tipo, cara, como que a gente consegue melhorar esses processos? Como que a gente consegue tornar as enfermeiras que estão indo até as casas mais eficientes? E daí, ao invés da gente fazer, por exemplo, a enfermeira Laura cuida do paciente Júlio, eles começaram a fazer assim, bom, vamos traçar rotas no Google Maps para saber quantas casas essa enfermeira consegue visitar por dia. E daí a gente começa a entender quais são as enfermeiras mais caras e as enfermeiras mais baratas, e a gente começa a automatizar isso para que a gente tenha uma enfermeira que ela faz a etapa inicial e depois outra que faz o acompanhamento e outra que vai para emergência. Eles começaram a automatizar todos os processos. E todo o feedback, tanto dos pacientes quanto das enfermeiras, foi que eles estavam tendo uma experiência piorada e não melhorada após a automação. E daí o que eles começaram a ver também que o resultado de melhora dos pacientes começou a ser pior também. Então os pacientes demoravam mais para sair das doenças deles, eles demonstravam que eles estavam mais insatisfeitos, e daí acaba sendo subjetivo essa melhora, né, quando a gente está falando de pacientes mais idosos, mas mesmo assim todas as métricas caíram. E daí teve uma empresa chamada Buildsorg, que eles entenderam que a inovação ela não precisava estar necessariamente na automação e na tecnologia, mas que para alguns processos eles poderiam começar a tornar os indivíduos mais autônomos. Então eles começaram a parar de tratar as enfermeiras como engrenagens, porque a tecnologia ela tem esse lado sombrio também, né? Ela automatiza todos os seus processos e ela vai te direcionando para onde você tem que ir. Então, hoje eu sigo minha agenda à risca, certo? Sou eu que defino, mas o Google e a Alexa me lembram o que eu tenho que fazer a todo momento, sabe? E isso porque eu ainda cuido do meu tempo, mas quem está dentro de uma empresa que é muito hierarquizada sofre muito mais com isso. E esses caras perceberam que eles conseguiriam escalar o processo deles com 10 ou 12 pessoas e ao invés de eles começarem a tratarem as enfermeiras, por exemplo, com você especialista nisso, você especialista naquilo, já que isso gerava vários problemas, né? Então, o que ele viu foi que as enfermeiras chegavam nas casas e era muito mais importante o café que ela tomava e às vezes a conversa que ela tinha com o filho do paciente, entendendo todas as dores dele e o que ele estava passando, para daí direcionar no que deveria ser feito, do que chegar lá e aplicar a injeção, por exemplo, falando assim, desculpa, eu tenho que sair daqui 5 minutos. E daí ele trouxe uma outra grande revolução, que foi do tipo, a sua preocupação, enfermeira, vai ser tornar esse paciente autônomo. Então você vai ensinar essa família a como vai cuidar dele, trazendo boas práticas, inclusive de saúde física, mental, de fazer passeios com eles, de ter conversas específicas, de ele conseguir fazer esse autotratamento. Então essas enfermeiras entravam quase como educadoras, sentando quase como professoras do tipo, o seu problema está acontecendo por causa disso, daquilo, a forma de solução é esse, aquele outro. E daí nos primeiros anos o case conta foi que o governo começou assim, como assim a gente está pagando essas enfermeiras para tomarem café com os pacientes? E daí eles começaram a ver os resultados e eles melhoraram tipo de 20 a 30% a qualidade de vida dos pacientes, e todas as enfermeiras começaram a passar a trabalhar para eles. Porque o caso de vocês, como medicina, quando a gente está falando de área de saúde, não é um trabalho que vocês escolhem às vezes como profissão, é uma vocação. Então você não está lá para virar uma grande engrenagem, você está lá realmente para exercer esse cuidado. Então todo o mercado começou a querer trabalhar com eles, por ser muito mais eficiente, ter muito mais resultado. E o resultado é que de 2006 que eles lançaram até aqui, hoje eles têm 80% do mercado do mercado da Holanda inteira, sabe? Então esse é um case incrível de como a humanização
usando a tecnologia como aliada, às vezes ela pode ser muito mais eficiente do que a gente pensar em simplesmente robôs fazem isso, a gente automatiza aquilo, e a gente traz esse lado mais humano inclusive para a medicina. Pô, com certeza, cara. Eu não conhecia esse case, achei muito legal. E é interessante que tudo que vocês falaram aí nesses últimos minutos é bom para ressaltar também, relevar que sim, a tecnologia tem aquele outro extremo, né? É um extremo negativo. Então, acho que esse ponto que você ressaltou da automação em excesso, né? E você vira ali, aí sim tem um certo processo de robotização, e tratar o profissional como uma engrenagem é um processo muito ruim, acaba atrapalhando o próprio desempenho do próprio profissional. E a gente viu nesse case aí um exemplo perfeito de como que você atuar na experiência, né, do usuário, que é uma coisa que é muito comum quando a gente mexe com site, com tecnologia, né, o user experience e tal, e é uma coisa que, cara, a gente não, quando você vai falar com o médico, não faz a menor ideia do que é UX. Sendo que, cara, faz todo sentido a gente saber disso, porque a experiência, no nosso caso, vai ser a experiência do paciente, né, não é nem do usuário, mas a experiência do paciente tem um impacto fundamental em cima do desfecho clínico que ele vai ter, entendeu? Então, a gente entender também que tem essa parte humana de gerar uma experiência melhor, que muitas vezes a automação pode atrapalhar, é fundamental. Um outro ponto que vocês citaram bastante também, que é uma coisa para ligar um alerta em relação ao excesso de tecnologia, é a parte de dados, é um questionamento muito comum, que é beleza, você vai estar compilando dados de tudo quanto é lugar e quem vai ser o dono desse dado e, cara, a privacidade desses dados, né? Aí é um outro assunto aqui que a gente poderia ficar mais horas debatendo, mas sim, é um perigo dessa automação, dessa coleta de dados, tem que ser uma coisa feita com ética, tem a LGPD, né, que a gente inclusive vai ter aqui uma palestra com uma outra convidada, a doutora Sandra, que é advogada, falando de LGPD, explicando para o estudante de medicina o que é, porque já é uma realidade também, agora nesse ano começa a valer aqui no Brasil, e está muito ligado a isso, né? A gente vai cada vez ter, o médico já tem muito dado, e a gente no Código de Ética Médica já tem lá a questão de privacidade com os dados dos pacientes e tal, mas agora que a gente passa a receber, cara, via telemedicina, via aplicativo e wearables, cara, a gente vai ter que ter um cuidado absurdo com esses dados para não correr o risco de expor os nossos pacientes, né? Então, sim, a gente vai ter que entender de proteção de dados e tem um último ponto que é, cara, jamais perder o pensamento crítico científico, né? Não é porque, cara, a tecnologia está impactando e tal, que você não vai olhar e ter um grupo controle para comparar, porque às vezes também é uma maravilha, né? Você bota lá, olha só, melhorou aqui o desfecho, mas aí você vai ver que tá, mas você comparou com o grupo controle, você, tipo, quais de variáveis você está fato, olhando? não, você excluiu os vieses e tal, e aí você vai ver que não. Então, assim, a medicina, cara, continua sendo uma ciência. Então, por mais que tenha tecnologia no meio e tal, você só vai mudar a sua conduta, só vai mudar o seu implementar uma tecnologia se isso for provado cientificamente que tem efeito, né? É uma coisa também que o pessoal às vezes exagera, né? De que, cara, quer botar tecnologia em tudo, mas, cara, vai ter lugar que, cara, não precisa. O que a gente já faz talvez seja até melhor. E aí você comparando, botando ali, tirando os viés, você vai provar isso. Então são essas três ressalvas assim que eu achei interessante de fazer, que vocês trouxeram aí para discussão. Bom, aí agora a gente já está estourando o tempo aqui. Para a gente fechar, eu queria que cada um falasse, você, Thiago, e depois o Lucas, para encerrar, do que você acha que, cara, está vindo para ficar, o que você acha que, cara, é tendência, mas aos poucos não vai ficar, e o que de fato não vai mudar na medicina, assim, o que vocês enxergam aí para o futuro a médio e longo prazo?
Eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, que ele fala que lá atrás, quando o e-commerce estava começando ainda, né, as pessoas perguntavam, eu adorava perguntar para ele quais eram as grandes tendências, o que ia mudar, como que o mundo ia estar dali a 5, 10 anos. Ele fala que quase ninguém perguntava para ele o que não ia mudar. Ele fala que o que não vai mudar, às vezes, é muito mais importante do que o que vai mudar. E aí, trazendo para essa conversa que a gente teve hoje, a gente falou aí de tecnologias, de IoT, inteligência artificial. Os profissionais, a gente já falou lá do negacionista e de quem quer enfiar a tecnologia em tudo e acha que ela vai resolver tudo. E aí, o meio termo é quem leva para o lado da construção contínua, né? O profissional que tiver essa pegada de construção contínua, que está sempre estudando, está participando de eventos como esse, que está sempre se atualizando, ele vai pegar uma ferramenta nova, ele vai pegar um protocolo novo, uma tecnologia nova, e ele vai se adaptar àquilo. Isso daí a gente não consegue afirmar, ninguém consegue com precisão, vai estar assim daqui a 5 anos, vai estar assim daqui a 10 anos. Isso daí é um exercício maluco da gente fazer. Agora, eu acho muito bom a gente focar nesse ponto também do que não vai mudar. Então, o que não vai mudar na medicina, na saúde, em 5 anos, em 10 anos, em 50 anos? O paciente sempre vai querer um profissional atencioso, sempre vai querer um profissional empático. Esse case que o Lucas trouxe, eu acho que é exatamente isso. Assim, eles colocaram tecnologia e aquilo ali piorou o processo. Porque não era aquilo ali que fazia diferença na ponta lá, né, no paciente. Então, acho que fazer esse exercício do que não vai mudar e tá com esse pensamento de construção contínua, acho que é o principal a ser feito daqui para frente. E aí, se tiver 2 habilidades que eu acho que dá para elencar aqui, o Lucas tem mais especialidade nessa questão de soft skills do que eu, mas eu acho que é a questão da adaptabilidade. Então, você está sempre procurando o que está acontecendo, quais são as mudanças que já estão acontecendo, como é que eu posso me adaptar a isso, mas também empatia, sempre. Isso daí não vai mudar em 5 anos, em 10 anos, em 50 anos. Então, acho que esse foco na adaptabilidade e no que não vai mudar, eu acho que é o profissional de destaque, ele vai focar nisso. Excelente. Tenho até dó de complementar alguma coisa, o Thiago falou tão bonito aqui no final. E eu tenho realmente pouco agregado ainda do que ele falou, sabe? Porque o que a gente vê, e daí a gente está no mercado, então a gente olha muito sempre para as necessidades do cliente. Mas quando a gente está falando de necessidade do cliente, a gente está falando de necessidade ou desejo do ser humano, sabe? E então, independente se é cliente ou não. E quando a gente está falando de medicina, a gente está falando ainda mais do humano. E a gente vê nesses processos de automação que muita coisa a gente quer que seja facilitada, muita coisa a gente quer do tipo, falei lá atrás, do tipo, eu não quero precisar ir para a agência para pagar o boleto, eu não preciso dessa interação humana. Mas o que a gente percebe é que quanto mais impacto uma decisão tem no meu emocional, e daí a gente está falando, inclusive, quando a gente está falando de doença, quando a gente está falando do cuidado da vida da minha mãe, por exemplo, mais eu preciso desse olho no olho, dessa empatia, de alguém que olhe para mim e seja sincero com a situação real, com o que pode ser feito, com o que não pode ser feito. Então, a gente vê isso com corretores, por exemplo. A área de imobiliária, por exemplo, é uma área que está sendo automatizada, mas dependendo do tamanho da compra e quanto aquilo está impactando na felicidade daquele comprador, ele quer falar com o corretor. Ele quer que o cara mostre a casa para ele e fale assim, cara, essa casa pode ser a casa dos seus sonhos. Por quê? Porque aquilo tem muito impacto para ele. Então, o profissional do futuro mesmo é o que a gente chama de centauro, que é um profissional que ele realmente sabe usar muito bem os dados, ele consegue usar para toda a big data que a gente está gerando, ele entende que a inteligência artificial é agregadora, ele entende que os wearables transmitem informações que podem ser úteis para ele, mas ele entende principalmente que é um ser humano que está do outro lado quando está falando com ele, que está com medo, que está com dúvidas, que tem suas expectativas, e daí consegue conduzir aquilo para que mais do que a cura aconteça ou que o direcionamento aconteça, que aquela pessoa consiga se sentir bem quando sair dali, sabe?
mais uma vez aqui, esqueci de abrir mas sensacional a conversa. Acho que foi um bate-papo muito rico, assim, de reflexões, né, cara? Acho que esses temas são interessantes a gente começar a discutir desde cedo da faculdade, então por isso que a gente quer trazer para o estudante, entendeu? É claro que são tecnologias, são coisas que você vai começar a pôr a mão mais lá para o final da faculdade e depois de formado, mas, cara, se você já está preparado com uma mentalidade alinhada com o que a gente discutiu aqui, você vai estar muito bem preparado para isso. Acho que, assim, antes da gente encerrar, eu queria deixar uma indicação. A gente vai ter uma vitrine de livros assim que a gente está indicando, que tem a ver com evento e tal. Até deixo aberto aí se vocês quiserem indicar algum livro, mas assim, um livro que eu super indico, que tem tudo a ver com esse tema da nossa palestra de hoje, é o Deep Medicine, do Eric Topol, que discute e debate justamente essa relação de como a tecnologia vai deixar o médico muito mais humano, né? Então, para quem se interessar, vai estar no link na página de transmissão da nossa vitrine de indicações. Esse aí. É bem legal, cara. E se vocês quiserem também deixar alguma indicação aí de literatura pessoal, a gente coloca lá. Cara, eu acho que eu posso indicar. Eu tô pensando aqui, não posso indicar, mas eu acho que tem um livro que inclusive foi onde eu conheci o caso que eu comentei da Buildsorg, que é o Reinventing Organizations. Tem em português, já eu acho, que é Reinventando Organizações, de Frederic Laloux, onde ele começa a fazer ele faz essa abordagem da mudança de viés em tratar pessoas como engrenagens que estão cumprindo tarefas para tratar elas como organismos complexos, como indivíduos que são mutáveis, que precisam se adaptar, que têm suas dores, suas expectativas. E ele traz toda essa abordagem para esse nível de gerenciamento mesmo, de como a gente organiza equipes em prol disso, como eu organizo grandes empresas ou até governos para começar a mudar esse viés de tratar o ser humano como engrenagem, como um robô, e a gente dá o lugar para o robô fazer isso, e a gente começar a tratar o ser humano como humano mesmo. E você, Thiago? A minha indicação é esse aqui, ó. The Inevitable, já tem versão em português dele, traduzida, do Kevin Kelly. O Kevin Kelly é um futurista norte-americano, ele é cofundador da Wired Magazine. E ele elenca as 12 principais forças tecnológicas que vão impactar o mundo nos próximos 30 anos. Mas mais do que essas forças tecnológicas, o que eu acho que é sensacional é a visão que ele dá de processo e de continuidade da tecnologia. Então, ele conta cases assim, sensacionais nos anos 90, ele indo visitar emissoras de televisão para falar sobre o impacto da internet no negócio delas. Né? E elas simplesmente, não, isso daí não vai impactar a gente de forma alguma. A gente tem muito mais orçamento que todo mundo, não tem como impactar a gente sabe como impactou. E tem uma frase que eu acho sensacional dele, que ele fala que muitas vezes a gente é surpreendido por mudanças que vêm acontecendo há 20 anos. Acho que é exatamente essa conversa que a gente teve hoje, então acho que é um livro sensacional para mudar essa mentalidade que a gente tem de tecnologia. Com certeza. A própria telemedicina é um exemplo disso, né? Não é uma coisa que surgiu esse ano, uma coisa que está aí há muito tempo e quando vê todo mundo é pego de surpresa. Nossa, o que é isso? Então, acho que é uma boa indicação e vai bem ao encontro do que a gente está pregando aqui, que é, cara, se antecipe às tendências, porque você já vai estar ali na linha de frente, cara. Quando a coisa começar a mudar, você já está preparado e não vai ser simplesmente sorte. Todas essas empresas agora que estão colhendo os frutos ali de telemedicina e tal, já estão antenadas há muito tempo e não é sorte, não é... É questão de você estar preparado para na hora que a mudança vier, você de fato ali implementar, né? Acho que esse é um recado final bom. Fala aí, Lucas. Rodrigo, vou fazer um jabá para finalizar. Quem chegou até aqui, então aguentou a gente falando aí por acho que quase uma hora já. Bom, pedir para primeiro seguir o AAA. Então, a gente tem aí nosso Instagram, tem 3 postagens por dia. O LinkedIn, a gente produz muito conteúdo. Mas a gente tem a nossa plataforma de assinatura, onde todos os dias a gente produz conteúdos de quem mais entende de inovação no mundo.
E daí, para quem chegou até aqui, eu acho que 50% é legal, né, Thiago? A gente fazer um cupom de desconto aí chamado Jaleco. Então é só colocar Jaleco como cupom de desconto e conseguir 50% no plano anual. Então acho que fica tipo 50 centavos por dia, assim, é muito barato. E a gente garante aí que vai estar muito bem atualizado com o que está acontecendo, não só na área da medicina, mas que em todas essas áreas que afetam a nossa vida como um todo. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais da AAA, só usar o cupom de desconto Jaleco, 50% de desconto lá no plano anual e vem com a gente, adiciona a gente também, manda mensagem, vem tirar dúvida, a gente troca uma ideia. Pô, maravilha, cara. Brigadão. É imperdível, galera. Corre lá, aproveita esse cupom, porque realmente é uma plataforma que vai enriquecer ali em termos de conteúdo, e tudo que a gente discutiu aqui é só um pedacinho do que vocês encontram lá na plataforma. E aqui no Jaleco também dá uma conferida. A gente tem lá a nossa categoria de Além da Medicina, né? A gente, no Jaleco não fala só lá de anatomia, bioquímica e cardiologia, a gente também tem a parte lá de empreendedorismo, de marketing, enfim. Então é bem bacana, confere lá e aproveita esse cupom de desconto aí do AAA. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Valeu, Lucas. Vamos Valeu, encerrar por gente. Obrigado você.